Caríssimos irmãos e irmãs, o texto de Mateus que estudamos agora está no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 13, dividido em dois períodos. Do 1 ao 9 tratará da transfiguração e do 10 ao 13 falará de Elias. Neste primeiro trecho, logo de início, Mateus chama a atenção para o período, 6 dias depois, mas não tem nenhuma referência cronológica. É bem provável que Mateus esteja ligando este evento ao evento do capítulo 16, onde Pedro manifesta a sua profissão de fé em Jesus, quando Jesus pergunta quem sou eu para vocês? E isso se dá numa alta montanha. De novo, não traz o nome da montanha, mas só traz a sua qualificação, é uma alta montanha, para dizer que esta montanha ela fica no nível mais elevado. Isso tem a ver com a visão escatológica do evento, porque na escatologia, quando Jesus vier e se manifestar, ele deve ser visto por todos. Portanto, a transfiguração, ela também comporta uma dimensão escatológica. Na cena aparecem Moisés e Elias, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, praticamente o Antigo Testamento. Portanto, Jesus, ele recebe também o testemunho do Antigo Testamento, o testemunho da lei e dos profetas. Então, a antiga aliança passa agora para a nova aliança. Conversando entre eles, embora o texto não diga, Lucas, o sinótico, vai dizer que eles conversavam sobre a sua ida, ou seja, sobre a paixão de Jesus. Daí também, mais uma vez, a ligação com a profissão de fé. Veja como os discípulos ainda não tinham compreendido, captado toda a dimensão do messianismo de Jesus, porque Pedro propõe fazer 3 tendas e ficarem ali. Obviamente, isso vai estar ligado também ao evento dos tabernáculos, ou a festa dos tabernáculos. Êxodo capítulo 25, versículo 8, vai falar do sagrado tabernáculo, mas também há uma limitação na compreensão de Pedro. Vamos fazer 3 tendas e ficar aqui, como se todo o cumprimento já tivesse sido acontecido. Veja, não aconteceu, Jesus ainda não sofreu a paixão. Portanto, Jesus ainda, na compreensão deles, ainda é limitada a visão que eles têm do messianismo de Jesus. Uma nuvem aparece para, mais uma vez, resgatar a linguagem do Antigo Testamento, para dizer que agora é a ele que se deve escutar. Então, a nuvem, assim como no Antigo Testamento, mais uma vez ela aparece aqui para fazer referência a tudo aquilo que o povo judeu então esperava. Tudo está acontecendo na manifestação, na pessoa de Jesus, que agora, através da transfiguração, já dá uma antecipação daquilo que será. E a transfiguração também, óbvio, tem uma dimensão de glória, mas ela comporta também o sofrimento, porque isso faz parte do messianismo de Jesus. E diz para nós, logo em seguida, que após essa manifestação, os discípulos tiveram medo. E o medo, mais uma vez, significa a limitação, não conhecimento. Ou seja, desconhecem quem é Jesus. Daí o medo. Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Aquilo que nós conhecemos, naturalmente nós temos sobre ele certo controle, portanto isso não nos causa medo. Mas quando estamos diante do desconhecido, o medo é uma reação natural. Então o medo entra aqui mais uma vez para reforçar a limitação da compreensão dos discípulos diante de Jesus. E ao descer, Jesus dá a recomendação bastante conhecida já, que é o segredo messiânico: não diga nada a ninguém. Mas não diga nada a ninguém até quando? Até a ressurreição. Exatamente por conta disso, porque até a ressurreição eles ainda não terão compreendido exatamente qual é a proposta de Jesus.
Portanto, eles não podem ser testemunhas daquilo que eles não compreendem devidamente. Só depois da ressurreição compreenderão, só a partir também da ação do Espírito Santo. A partir de tudo isso, né, para fechar o período, é mencionado a pessoa de Elias, e os discípulos então voltam e relembram a sequência daquilo que deveria acontecer. Ora, Elias devia se manifestar, não deveria? Por quê? Porque no livro de Malaquias, capítulo 3, 23, existia de onde brota essa tradição. Elias deveria voltar. E Jesus vai dar a interpretação do texto. Elias já voltou. Elias é o grande profeta de fogo. E veja, Elias já voltou na pessoa de João Batista. Mas por que ele vem na pessoa de João Batista? Não porque João Batista reedite Elias, não. É porque o mesmo Espírito que agiu em Elias agirá agora em João Batista. João é o último na linha profética do Antigo Testamento. E até então, o Espírito Santo não era dado de forma profusa, mas era dado de forma muito específica para alguém, para uma missão específica. Portanto, o Messias já veio, ou seja, Elias já veio na pessoa de João Batista, porque o mesmo Espírito atua nele e vai dar testemunho de quem? De Jesus. Então é preciso ouvi-lo. Porém, eles não compreenderam e não o receberam. Portanto, eles também não conseguem chegar à compreensão e ao acolhimento de Jesus, falando principalmente aqui dos fariseus e saduceus. Então esse é o contorno e o contexto desse trecho de Mateus que acabamos de ver, e desejamos que você tenha um bom estudo e que isso te ajude a crescer na graça e no conhecimento do Senhor.